Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar também quem está nos assistindo no canal. Deus abençoe, Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? E nessa noite eu quero trazer um texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 20. Diz assim o texto: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moravam em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Até aí. Vamos orar? Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Mais uma vez estamos aqui na tua presença e eu quero te adorar e te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Todas as vezes que a lemos, o Senhor tem algo novo para falar aos nossos corações. Deus, muito obrigado, que o Senhor me use como instrumento de tuas mãos. Também abençoe os dizimistas, os ofertantes da tua casa, aqueles que têm contribuído com esta casa. Faz com que cada um cresça e prospere cada dia para teu nome ser glorificado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trago um tema nessa noite dizendo: precisamos testemunhar sobre Jesus. Porque Jesus nos chama para ser testemunhas dele. Atos 1:8, Jesus diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo.
Quando isso acontecer, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. É uma missão dada para todos os discípulos de Jesus, para todos aqueles seguidores de Jesus, para todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, para todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Temos essa missão. Precisamos ser testemunhas de Jesus. E Pedro e João aqui nesse episódio, eles testemunham de Jesus de uma forma espetacular. Por quê, meus irmãos? Depois do ato que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, e Pedro ele faz um discurso ali muito maravilhoso, porque ele fala, olha, vocês estão olhando, cada um está falando na língua e vocês estão entendendo, não é porque estão embriagados, não, é porque a promessa de Joel se cumpriu. O Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo e derramaria sobre todo o povo. E o Espírito Santo veio, e por isso que esses homens estão falando, e vocês estão entendendo na língua. E Pedro começa a pregar e diz, olha, Jesus veio, ele fez sinais, fez maravilhas, e vocês pegaram ele, mataram ele, vocês escolheram, em vez de escolher Jesus, vocês escolheram Barrabás para ser solto, mas tinha que se cumprir a Escritura, o Cristo tinha que padecer, e o Cristo veio e ressuscitou, Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas da sua ressurreição. E aí Pedro continua o seu discurso, e no final o pessoal diz, e agora, o que é que a gente vai fazer? Pedro diz, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e vocês serão salvos. E naquele dia, a Bíblia diz que 2.000 pessoas se converteram do discurso de Pedro. O homem já estava cheio do Espírito Santo, então ele pode pregar com ousadia, com unção, com autoridade. E aí o capítulo continua e ele começa a falar a respeito da igreja, porque o povo tinha tudo em comum. Eles se uniam no templo e se reuniam nas casas, no partir do pão e na comunhão, e viviam a alegria do Espírito Santo. A alegria deles transbordavam lá fora. É tanto que a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Porque eles viviam em comunhão, eles tinham tudo em comum. Eles viviam de fato o amor que Jesus ensinou. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vai ver sempre Jesus dizendo assim, eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai são um. Eu quero que vocês estejam sempre unidos. Eu quero que vocês amem uns aos outros. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você, como discípulo dele. Que possamos estar sempre em união e vivendo o amor que ele nos ensinou, para que isso transborde lá fora. E as pessoas que estão lá fora possam ver isso e querer vir para cá, também viver isso que estamos vivendo. E aí no capítulo 3 de Atos, eles vão para o templo. Lembra que eles se reuniam em casa, mas eles também iam para o templo. A importância de você ir para o templo, de estar na casa do Senhor, de estar presente nos cultos, é muito importante. E Pedro e João estão indo para o templo e ali eles se deparam com um homem. O homem estava pedindo esmola. Aquele homem vivia ali 40 anos. Já ele ficava ali, todo dia alguém colocava ele ali na porta do templo para pedir esmolas. Um lugar estratégico. E este homem que era coxo, ele não podia andar, alguém colocava ele ali, ele ficava pedindo esmola ali, porque as pessoas iam para o templo, voltavam com o coração, contrito, o coração quebrantado, e aí abençoava ele, dava uma oferta. E naquele dia, Pedro e João vai passando, e aquele homem pede para ele esmola. E o que acontece, meus irmãos? É algo extraordinário, é algo fantástico. É algo que só quem andou com Jesus ali pôde presenciar Jesus fazendo, que era um milagre. Mas agora os discípulos estão experimentando algo porque o Espírito Santo está com eles. Eles estão cheios do Espírito Santo.
E Pedro e João vai entrando no templo, aquele homem pede esmola e Pedro disse, rapaz, olhou no bolso assim, rapaz, não tem nenhuma moeda aqui, velho. Tem, João? Não, velho. E agora? Aí ele olhou para o homem e disse, ó, olha para nós. Aí o coxo olhou para eles, achando que eles iam dar alguma moeda, né? Ele disse, olha, a gente não tem nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí ele pega na mão do homem e vai levantando assim, ó. E o homem vai ficando de pé. E o homem viu que já estava com a perna boa, começou a pular, glorificando a Deus. Começou a pular e entrou no templo. O homem nunca tinha entrado no templo na sua vida, porque o coxo não podia entrar no templo. Mas agora ele está curado. E a primeira coisa que ele faz é entrar no templo, glorificando ao Senhor e louvando ao nome do Senhor. E aí quando eles entram, Pedro entra também, João entra com ele, e todos ficam ali atônitos, porque eles viram que foi de fato um grande milagre, porque eles conheciam aquele homem estava todo dia ali pedindo esmolas, e agora está ali de pé diante dele, correndo, pulando e glorificando a Deus. Então, a partir desse milagre, Pedro também começa a ensinar. Pedro começa a falar, olha, não olha para nós, para eu e para João, como se nós que tivéssemos feito. Não, não foi nós. Foi Jesus que curou. Foi através do nome de Jesus, o Nazareno, que este homem está de pé diante de vocês. Esse mesmo Jesus que fez vários sinais, que ensinou por vários lugares o Evangelho do Reino, e muitos de vocês não creram, vocês pegaram e crucificaram ele, mas Deus ressuscitou a ele. E aí ele começa a ensinar muitas coisas através do nome de Jesus e anunciar dentro do templo que Jesus é o Salvador. E aí o texto diz que enquanto eles estavam falando, chegou a galera. A mesma galera que prendeu Jesus. Os religiosos da época. Os anciãos, o capitão do templo, os sacerdotes, os saduceus. Aquela cúpula foi a mesma que tramou, que pagou a Judas para entregar Jesus. Essa mesma galera chegou e viu Pedro lá e João. E aí já pegou eles e botou na prisão, porque já estava ficando tarde. No outro dia foi julgar Pedro e João. Aí eles interrogaram, com que autoridade vocês fizeram esse milagre? Aí Pedro, o texto diz, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, ele diante de todas as autoridades, ele não teve medo. Lembra de Pedro? Aquele mesmo lá que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro. Mas agora é um homem transformado, é um homem cheio do Espírito Santo. Agora ele não tem mais medo. Agora ele não tem mais medo porque ele está cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz a obra na vida dele através dele. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, vocês aí, autoridades, líderes do povo, vocês estão me interrogando acerca de um benefício que eu fiz para o homem, de uma coisa boa que eu fiz para o homem, vocês estão achando ruim. Eu fiz uma coisa boa e vocês estão achando ruim, porque me prenderam e estão me interrogando agora. Eu fiz uma coisa boa, o homem está curado aí. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, senhores. Vocês do povo de Israel, foi pelo meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, que este homem aí está aí, são diante de vocês. Esse Jesus é o mesmo que vocês pegaram e crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós vimos, nós contemplamos isso. Ele é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e foi posta por pedra de esquina, pedra angular. E aí ele diz a frase que é mais linda. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. E é isso, meus irmãos.
É isso que devemos testemunhar para as pessoas. Porque as pessoas estão aí fora, cada um procurando um caminho, cada um procurando seguir um caminho, cada um procurando seguir um Deus, cada um procurando seguir um ídolo. Mas nós temos que testemunhar para as pessoas que não há salvação em nenhum outro. Só Jesus pode salvar o homem, o pecador. Assim como salvou a mim e salvou a você, nós precisamos testemunhar isso para as pessoas. Como Pedro aqui, ele testemunha e ele diz para as pessoas: vocês precisam entender isso. E aí os homens viram a coragem de Pedro e ficaram maravilhados. Esses homens aí não têm instrução, não estudou em nenhuma escola e fala com tanta autoridade. E aí eles perceberam que eles de fato estiveram com Jesus, porque Jesus também tinha a mesma autoridade, e as pessoas ficavam maravilhados porque Jesus ensinava com autoridade. E aí Pedro está cheio do Espírito Santo e fala com autoridade, e eles ficaram perplexos. E aí eles mandaram ele sair e se reuniram ali, aquela cúpula, né? Anás, Caifás, toda da família dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, se reuniram ali. E o que a gente vai fazer com esses homens? A gente não pode negar o fato de que eles fizeram um milagre. O homem está aí de pé, não tem como a gente negar isso. A gente vai fazer o seguinte: vamos dizer para eles o seguinte: não fala mais no nome de Jesus, não. Não prega mais nesse nome, não. Vocês estão proibidos. E aí Pedro pede a palavra, mas João responde para eles, né? Julguem os senhores. Julguem os senhores mesmo, se é mais justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Irmãos, nós não podemos deixar de falar. Por isso que precisamos ser testemunhas de Jesus. Porque quando a gente observa a vida de Pedro, de João, dos outros apóstolos, como eles testemunhavam, e testemunhavam sem medo. Sem medo. Eles estavam ali diante das autoridades. As autoridades poderiam pegar eles ali, prender e matar. Mas eles continuaram testemunhando. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Vocês não vão calar a nossa voz. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. E nós hoje aqui não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os discípulos, eles viveram com Jesus durante 3 anos. Experimentaram coisas extraordinárias ao lado de Jesus. Eles ouviram as palavras diretas de Deus, direta, transmitida pela boca do próprio Jesus. Eles tiveram esse privilégio, né? De caminhar com Jesus, de ouvir as palavras de Deus saindo da boca do próprio Deus. E aí, por isso que quando ele diz assim, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque quando ele fala do que temos ouvido, é a palavra de Deus. Ele não pode deixar de proclamar a palavra. Nós também não podemos deixar de proclamar a palavra para as pessoas. Porque a palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder de transformar a vida. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como a pessoa gerar uma fé dentro do seu coração se ela não ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos testemunhar do que temos ouvido. Nós temos ouvido a palavra. Toda vez que a gente lê, Deus fala ao nosso coração. Toda vez que a gente vem para um culto e ouve a pregação, Deus fala aos nossos corações. Nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido, meu Deus. Nós não podemos deixar, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Há muita gente lá fora que ainda não ouviu falar de Jesus. Talvez até ouviu, mas ouviu assim por cima, né? Superficialmente. Mas não tem um conhecimento real de quem é Jesus, do que Jesus pode fazer na vida dela.
E ela precisa de alguém para ensinar. E nós, como igreja, precisamos testemunhar a respeito disso, do que temos ouvido, sem medo. Assim como Pedro e João, eles testemunharam. E aí ele fala também daquilo que temos ouvido, daquilo que temos visto. Por quê? Porque eles viram milagres. Eles andaram com Jesus, eles viram muitos milagres, principalmente Pedro e João. Porque teve milagre que os outros discípulos não viram. Mas teve milagre que Pedro, Tiago e João estavam ali, junto com Jesus. E eles viram o milagre acontecer. Então eles não poderiam deixar de testemunhar daquilo que eles tinham visto. Não só isso, o que eles viram também foi o poder que Jesus tem de transformar vidas. E eles viram isso, eles experimentaram isso em suas próprias vidas, e eles viram isso na vida de pessoas que viviam e caminhavam com Jesus ali, dos seus discípulos e de todos os seus seguidores. Eles viram de como que Jesus transforma vidas. E a outra coisa que nós devemos testemunhar também é isso, da transformação que Cristo fez em nossas vidas. As pessoas precisam ver essa transformação. As pessoas precisam notar que nós somos diferentes, que há algo de diferente em nós. E aí vamos poder testemunhar quando ela perguntar: por que você é assim? Você é diferente. E aí você vai testemunhar: porque Jesus está na minha vida, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, porque eu sirvo a Jesus, porque eu sou o seguidor do Jesus de Nazaré. E aí você vai poder testemunhar da transformação que Ele fez e tem feito na tua vida. Porque nós não podemos deixar de falar, meus irmãos, daquilo que temos visto e ouvido. E um outro detalhe para finalizar: nós precisamos buscar ser parecidos com os discípulos. Como, irmão Marcelo? Como assim? A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, nós devemos buscar também, ser cheio do Espírito Santo. Permitir com que o Espírito Santo conduza a nossa vida, dirija os nossos passos. Permitir com que o Espírito Santo nos use para glorificar a Deus. Nos use com ousadia, a ousadia que Jesus falou que eles teriam, mesmo ali ameaçados de morte, mas eles: não, eu vou continuar falando de Jesus. E muitos deles morreram por testemunhar de Jesus e por não negar ao Senhor Jesus. Muitos deles foram mortes, até mortes cruéis, mas eles não negaram ao Senhor, continuaram firmes, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E essa busca nossa deve ser constante, meu irmão. Nós precisamos buscar de fato ao Senhor, para que as pessoas possam de fato ver que nós somos verdadeiros cristãos, que fazem a diferença nesse mundo. Devemos buscar pelos nossos familiares que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Precisamos também testemunhar para eles, os nossos amigos, colegas, vizinhos, todos que fazem parte do nosso convívio, que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Nós temos a responsabilidade de testemunhar para eles. Se eles vão crer ou não, aí é obra do Espírito Santo. Mas a nossa parte precisamos fazer. Nós precisamos anunciar. Como disse Pedro, precisamos falar para as pessoas que não há salvação em nenhum outro. Só em Jesus. Que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus. E aí, com essa pregação de Pedro aqui, meus irmãos, quase 5.000 homens. Na primeira foi 3.000. E agora quase 5.000. Aí você diz: não, porque Pedro era o cara. Não. Pedro era pescador. Não tinha letra, não tinha estudo. Mas o homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, é diferente. Não é ele, é o Espírito na vida dele. Não é por causa dele, é por causa do Espírito que está nele.
E aí o Espírito Santo conduz, né? E se você for pegar o discurso dele, era só lembrando que Jesus morreu, eles mataram Jesus, Deus ressuscitou, e o povo creu, e o povo acreditou, e o povo se converteu ali, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. E aí você pode pensar, irmão Marcelo, mas eu não tenho capacidade. Peça capacidade a Deus que Ele dá. Peça sabedoria a Deus. Peça a palavra. Às vezes você vai conversar com alguém, diga: Senhor, me dá uma palavra, me instrui, me direciona. E Deus vai te dar. Deus vai te mostrar o que falar. Deus vai te mostrar como agir. Quando você está buscando isso, buscando servir ao Senhor com todo o teu coração, Ele vai te honrar. Só entrega a tua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar. Entrega a tua vida para o serviço, para a obra de Deus, e deixa Ele te conduzir, deixa o Espírito Santo agir através da sua vida, assim como os discípulos. E a igreja começa a crescer nesse momento aqui. No final eles oram, pedindo a Deus que dê a eles sabedoria, que diante dessas ameaças, né, que eles tiveram, eles disseram: Senhor, olha para essas ameaças, não deixa a gente desanimar não, mas nos dá mais ousadia ainda, e intrepidez, para que continuarmos falando e anunciando a Tua palavra. É isso que eles oram pedindo. E aí quando eles terminam de orar, a Bíblia diz que o lugar se moveu, tremeu, por causa da presença do Senhor ali. E eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando, e o povo unido ali, repartindo pão de casa em casa. Eles vendiam suas propriedades, repartiam entre si, ninguém tinha falta de nada, e Deus operando maravilhas no meio do povo. Que assim seja em nossas vidas, meus irmãos, que assim seja nesta igreja, possamos experimentar as maravilhas de Deus, vivendo essa comunhão, vivendo esse amor, e principalmente testemunhando, porque nós somos chamados para isso. O Senhor nos deu esta missão, para que possamos testemunhar daquilo que temos visto e ouvido. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, glorificado seja o Teu nome mais uma vez. Só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor criou todas as coisas apenas com a Tua palavra dizendo: haja, e as coisas aconteceram. Quando chegou na parte de criar o homem, o Senhor fez de uma forma diferente. O Senhor, com as Tuas próprias mãos, fez o boneco de barro e soprou o fôlego de vida nas narinas. E o homem se tornou ser vivente. O homem e a mulher, assim, ambos o Senhor fez, para Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Nós somos criados, Pai, com um propósito. O propósito de Te adorar, o propósito de Te servir, o propósito de render louvores ao Teu nome e o propósito de viver na Tua dependência, Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Entregar para o Teu serviço, para a Tua obra, para trabalharmos na igreja, Senhor, de alguma forma. Que o Senhor nos use a cada dia mais. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Que o Senhor venha nos encher, de fato, com o Teu Espírito Santo, Pai. Para que as pessoas lá fora possam saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que possamos continuar testemunhando por onde passarmos. E continuarmos falando para as pessoas: olha, há esperança, tem jeito. Olha, o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. E possamos sair por aí, Pai, e anunciar para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Para que essa igreja aqui possa estar cheia, mais pessoas se convertendo a Ti, para o Teu nome ser glorificado. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que possamos continuar meditando em tudo que temos ouvido aqui. Nos abençoa, nos guarda, nos dá um restante de noite abençoado, um restante de semana maravilhoso na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.